Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Quem se dá a Jesus em vida, Jesus dá-se a ela na morte e a isenta do purgatório. Livro do Céu, volume 5, 3 de julho de 1903. Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela perda do meu adorável Jesus, fez-se ver dentro de mim que enchia toda a minha pessoa, isto é, a minha cabeça, os meus braços e assim por diante. E vendo isto, disse-me, como querendo explicar-me o significado de como se fazia ver: Minha filha, por que te afliges sendo eu dono de ti? Quando a alma chega a me fazer dono de sua mente, dos braços, do coração e dos pés, o pecado não pode reinar. E se alguma coisa involuntária entra nela, sendo eu o dono, e a alma estando sob a influência do meu domínio, está em contínua atitude de expiação e rapidamente sai. Além disso, sendo eu santo, é difícil reter em si qualquer coisa que não seja santa. Além disso, tendo-me dado a si mesmo em vida, é justiça que eu te dê a todo o eu mesmo na morte, admitindo-a sem qualquer demora a visão beatífica. A quem tudo é dado a mim, as chamas do purgatório nada têm a ver com ela. A Luísa estava passando por uma privação e ela estava aflita, né? E Jesus fala para ela. Ela estava extremamente aflita. Mas ele sempre fala que porque ela não via ele com os olhos, ela não saía do corpo, não se encontrava com ele, não via ele e ficava muito aflita. Mas ele sempre falava para ela: eu habito dentro de você, na sua alma. Eu nunca me separo de ti. Não precisa se afligir, mas ela sentia a privação dele, né? Como se ele tirasse dela a presença sensível, né? Ele tirava a presença sensível e ela não sentia. Ele se escondia dela e ela ficava muito aflita. Mas mesmo nesses momentos que a gente pensa que Jesus se retirou, que a gente não sente a presença dele, ele fala: não se aflijam, porque eu sou seu dono. Você entregou sua vontade para mim. Eu deixo bem claro todos os dias para Deus: reina na minha vontade. Jesus toma posse da minha mente, das minhas mãos, dos meus pés, de todo o meu ser. Quando eu falo divina vontade, reina na minha vontade, eu me entrego totalmente nas mãos de Deus. Eu não me oponho a nada que Ele queira de mim. Eu me dou totalmente a Ele. Ele é meu dono, eu reconheço Ele como dono da minha alma. Então, por que me afligir? Mesmo que eu esteja passando por uma situação de tribulação, que às vezes Jesus se priva da gente.
Ele, não, ele se esconde e a gente parece que está sem ele. Mesmo a gente que não vê assim tão claramente a ele como a Luísa via, tem momentos que a gente sente uma privação. Mas mesmo nesse momento, não quer dizer que ele saiu da gente. Por algum motivo muito, um fim muito elevado, ele faz isso. Para purificar, eu imagino que seja para purificar a nossa alma, né? Ele permite que a gente sofra essa privação, para purificar a nossa alma. Mesmo assim, nesse momento, a gente agradece. Agradece e ele fala, porque a gente às vezes fica, ele fala para ela sobre o pecado, né? Que não precisa se afligir. Porque às vezes a gente pensa, se Jesus não está aqui, posso cair numa tentação. Mas não. Ele fala, quando a alma chega a me fazer dono de sua mente, dos braços, do coração e dos pés, o pecado não pode reinar. O pecado não pode reinar. Quem reina é Deus. Onde Deus está reinando, não entra pecado. Onde Deus está reinando, não entra pecado. Porque Deus me deu a minha vontade, a minha liberdade, para decidir quem eu quero que reine, a quem eu quero servir. Né? Porque quando o homem foi expulso do jardim do Éden, ele decidiu. Quando Adão e Eva pecaram, eles decidiram que não seriam mais dominados por Deus. Decidiram por seguir sua própria vontade. Decidiram ouvir a voz da serpente. Deus deixou muito claro para eles: não comam do fruto proibido. Deus já tinha avisado tudo o que ia acontecer. Eles sabiam. Deus falou para eles: não comam da árvore do fruto, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, com certeza morrerão. Não comam. Ele já tinha avisado. E eles, em sua liberdade, decidiram comer. A Eva comeu, ofereceu para Adão e ele decidiu comer. Nesse momento, eles estavam falando para Deus: nesse momento, eles foram dominados pelo pecado, o pecado original. Mas quando a alma chega a me fazer dono de sua mente, quando eu, na minha liberdade que Deus me deu, eu decido. Deus nos dá a liberdade para amar, para amá-lo. E quando eu decido livremente, eu quero te amar. Eu quero ser sua. É o Senhor que reina na minha alma. O pecado não entra. Quando eu uso essa minha liberdade que Deus me deu para escolher o amor, a lei do amor, o pecado não entra. Eu não vou querer ofender a Deus. Eu já escolhi que Ele que vai reinar na minha mente, nas minhas mãos. Então, se Ele reina na minha mente, eu falo para Ele: vem, Jesus, eu te amo. Toma posse da minha mente. Eu quero pensar com os teus pensamentos. Eu renuncio aos meus pensamentos. Eu quero pensar os teus pensamentos. Eu vou renunciar a todos os pensamentos que vierem na minha mente que não sejam santos. Vou renunciar a tudo. A minha mente vai ser só para... Eu vou usar minha mente somente para pensar o que o Senhor quer. Só para... A minha mente vai ser para... A minha mente é consagrada a Ti. Eu não vou pensar em nada mais que não seja santo. Santo. Vou renunciar a todos os pensamentos mundanos. Vou renunciar aos meus pensamentos, que os meus só me levam a pecar. Porque nossa vontade, nosso eu foi contaminado pelo pecado original. Então, nós temos uma inclinação natural para o pecado. A concupiscência que nos leva sempre ao pecado. Se eu falo para Deus, eu não quero
eu quero que o Senhor reine na minha mente, ele vai, com o tempo, a nossa mente vai voltar, o nosso ser vai voltando ao estado original da criação, antes do pecado. É isso que Deus quer de nós. Purificar nesse nível. Viver a santidade de Deus. Renunciar totalmente a nós mesmos e viver a vida divina. O coração, os pés, o pecado não pode reinar. E se alguma coisa involuntária entra nela, porque o pecado, um ato só é pecaminoso se eu voluntariamente escolhi fazer. Voluntariamente, conscientemente, eu escolhi ofender a Deus. Eu quis, com a plena consciência, ofender a Deus. Fazer, praticar um mal. Se alguma coisa involuntária entra nela, algum defeito, não é pecado. Eu não tive a intenção de ofender a Deus, de ofender ninguém. Sendo eu o dono, e a alma estando sob a influência de meu domínio, está em contínua atitude de expiação e rapidamente sai essa coisa involuntária. Às vezes pode acontecer, por exemplo, a alma ainda está num processo de purificação, mas está continuamente rezando, pedindo a Deus para reinar na vontade dela. Reina na minha vontade. E algumas coisas a gente faz por causa da nossa natureza. A natureza. E aí pode acontecer alguma coisa involuntária, sei lá, algum momento de... numa situação assim de bastante estresse. No meu caso, por exemplo, que eu tenho criança muito pequena. Aí eu perco a paciência com eles. Eu fico, né? Eles me estressam. Criança, às vezes chora o tempo todo. E eu sou humana. E nesse momento de estresse, eu acabo, sei lá, perco a paciência com a criança, bato e tudo. Mas eu não tive intenção de ofender a Deus. Eu não tive a intenção de machucar meu filho, né? De gritar com ele. Foi involuntário. A minha natureza naquela hora superou, não consegui segurar a minha ira, né? Mas Jesus vai me moldando. Se eu estou sob a influência dele, ele vai corrigindo essas falhas, esses defeitos. E aí, a cada dia, ele vai me ensinando como lidar com esses momentos com a criança. Isso aconteceu comigo. Eu ficava muito irritada com meus filhos, muito irritada. Hoje, claro que às vezes eu me irrito, mas eu vejo que eu consigo sair daquela situação ali com muito amor. Mesmo quando eu brigo com eles, eu tenho aquela consciência de que eu estou brigando, que é a vontade de Deus me ensinando a corrigir meus filhos, porque também a gente não pode deixar a criança. Porque eu tenho que ter paciência com a criança, então eu vou deixar ele bater em mim, tanto que ele quiser, e eu vou deixar, porque Jesus fala que se você receber uma ofensa, vira a face para receber do outro lado, mas com a criança não é assim. A criança precisa ser corrigida. Então, se meu filho me agride, faz alguma coisa errada, eu tenho que corrigir. E eu não posso corrigir assim, ai, meu filho não faz isso. Não, a gente tem que ser enérgico com a criança para ela entender que ela fez alguma coisa errada. Então, até nisso, Jesus vai nos ensinando porque às vezes a gente pensa, eu tenho que ser paciente, muito paciente, então eu não posso falar de forma mais enérgica com meu filho, porque eu tenho que ser amor e paciente. Mas amor é corrigir, principalmente criança, que a gente está ensinando para elas, né, as coisas. Então, na criação dos filhos, por exemplo, muitas vezes a gente pode errar com a intenção por exemplo, que Jesus fala, né? A gente sempre está falando sobre a virtude da paciência. Aí, como a gente está num processo de aprendizado, a gente pensa, não, então se meu filho der birra,
Eu vou ficar caladinha, vou aceitar, vou aguentar aquela birra, vou fazer tudo que ele quer, vou ser muito paciente com ele. Foi um defeito, foi uma coisa involuntária, mas não é bem assim. Jesus vai te ensinando, não é bem assim. Você tem que corrigir ele. Ele não pode fazer assim. Ele vai te mostrando, te dando sabedoria. Ele, como ele está reinando, ele que está te moldando. Está em contínua atitude de expiação e rapidamente sai. Além disso, sendo eu santo, é difícil reter em si qualquer coisa que não seja santa. Porque Jesus está habitando em você, ele é santo. É a vida dele na sua. Então é difícil você reter em si alguma coisa que não seja santa, porque você está vivendo com a vida dele, com a vontade dele, você vai querer o que ele quer. Se você deu a ele o domínio da sua mente, dos seus braços, do seu coração, dos seus pés, você vai desejar o que ele deseja. Você diz para ele: a minha mente é sua, domina a minha mente. Então ele vai dominar seus pensamentos. Você vai pensar o que ele pensa. Você deu para ele seu coração, você vai amar com o amor dele. Então vai ser difícil querer algo que ele não queira, você já deu o domínio para ele. Tendo-me dado a si mesmo em vida, se você se deu totalmente a Jesus em vida, fala para ele: sou toda sua. Eis-me aqui, Senhor. Igual Maria falou, né? O Fiat de Nossa Senhora. A gente se deu totalmente em vida, é justiça que eu te dê todo a mim mesmo na morte, admitindo-a sem qualquer demora a visão beatífica. A quem tudo é dado a mim, as chamas do purgatório nada tem a ver com ela. Então, nos próximos volumes, Jesus vai falar mais sobre o purgatório, que o purgatório é quem vive na vontade divina, quem vive na divina vontade não passa pelo purgatório. Ele fala muito sobre isso no livro do céu. Nos volumes, acho que até esse volume 5 ele não tinha falado ainda sobre, quase não tinha falado sobre purgatório, se eu não me engano. Se falou essa parte de falar que as chamas do purgatório tem nada a ver com a alma, acho que ele não tinha falado ainda muito sobre isso, não sei. Eu já li em outros trechos, mais pra frente, em outros volumes, ele explica direitinho. Tem um trecho que ele fala assim, que deixa bem claro isso, do purgatório. Que o purgatório é que nós fomos feitos para amar a Deus o tempo todo. Que nossa alma, que nosso ser. Porque assim, nós somos uma partícula de Deus. A nossa alma é uma partícula de Deus. Deus ama, Deus é amor. Deus é amor. Como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos que amar como Deus ama. Se nós somos imagens e semelhanças dele, a gente deveria agir como ele age, igualzinho. Mas a nossa alma foi corrompida, o nosso ser foi corrompido pelo pecado. Né? Nossa visão ficou obscurecida, nossa alma ficou manchada pelo pecado, nós temos a inclinação para o mal. E aí muitos de nós, a maioria, não, quando em vida, não amam a Deus em todo momento, por causa do pecado original e por causa dos outros pecados, a gente não ama a Deus sobre todas as coisas o tempo todo. Então nossa alma fica com lacunas, espaços vazios de amor, dos momentos que a gente não amou a Deus. E aí, quando a gente morre, se a nossa alma é salva, né, se mesmo pecando aqui, não amando a Deus em todos os momentos, mas nós reconhecemos Jesus como Salvador, né, ou então no último minuto da vida a gente recebe uma graça especial e a nossa alma é salva, tem que passar pelo purgatório para preencher esses vazios do tempo que não amamos a Deus. E aí, quando a gente aqui na Terra ama o tempo todo,
né, se entrega a Deus em vida, vive por amor a Ele, faz tudo por amor. Na divina vontade, Jesus fala muito, fazer tudo para me agradar, isso é amor. Fazer tudo por amor a Ele. Então, em todos os momentos, toda a minha vida, todos os segundos, eu estou amando a Deus, a alma já vai sendo preenchida com esse de amor. E quando estiver transbordando de amor, ela sobe, ela morre, a gente morre, separa do corpo e vai para o céu. Não passa pelo purgatório porque já está transbordando de amor, não tem por que passar no purgatório. Aí eu lembro de Nossa Senhora dizer que no livro da Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade, Nossa Senhora fala que ela morreu de amor, que ela estava doente de amor, fraca de amor. E quando ela foi assunta ao céu, foi amor que não cabia mais nela, e ela foi para o céu. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.